Hey, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal English for Us! No português, a gente tem alguns tempos verbais para falar sobre o passado. Então eu posso dizer eu caminhei, eu caminhava ou eu estava caminhando. E como será que funciona no inglês? Hoje você vai aprender de uma vez por todas como se fala no passado em inglês. E se você já conhece o conteúdo que a gente posta por aqui, já conhece o canal, deixa o like na confiança. E fica até o final do vídeo, porque senão você vai continuar sem entender como se fala no passado em inglês. O tempo verbal para a gente falar sobre o passado no inglês é o simple past, que seria o passado simples, a mesma coisa que a gente tem no português do eu andei, eu caminhei, eu escutei. Ele é usado para falar sobre coisas que aconteceram no passado e já terminaram no passado. Não fica desenterrando coisas do passado que não pega bem. A questão principal do Simple Past é que nós temos no inglês verbos que são chamados de verbos regulares e verbos irregulares. Então vamos começar falando dos verbos regulares. Para você colocar esses verbos no passado, na maioria das vezes é só você acrescentar um ed no final deles. Mas tem algumas regrinhas. Embaixo dos verbos aqui do ladinho, eu vou deixar para vocês um indicativo fonético para entender melhor como você pronuncia essa palavra. Lembrando que por aqui a gente usa a pronúncia então do inglês americano, não do inglês britânico. Então isso vai fazer um pouquinho de diferença ali quando você pronunciar esse ed. Vamos lá para o nosso primeiro caso. Alguns verbos vão ter o som real do ed. Por exemplo, o verbo wait, que significa esperar, quando eu adiciono o ed, vai ter esse som de waited, waited, waited. I waited an hour for you. Outros verbos vão ter o som do E quase que inexistente. É o caso de love. No passado fica loved. Loved. Percebam que é como se eu não pronunciasse o E e eu tivesse direto um V com D. The way they loved Clooney. E para outros você vai ter o som de T ao invés de D. É o que acontece, por exemplo, com o passado de walk, que significa caminhar, andar, que fica walked. Walked. Percebam esse t, que é bem o som de T e não mais de D. We just walked around the entire arena. A gente viu aí que a gente tem três formas de pronunciar. Com o E mudo, com o D com o som de D e o D com o som de T. A gente tem também algumas regrinhas na hora de escrever essas palavras. Então, palavras terminadas já em E, por exemplo, arrive, que significa chegar, ou like, que significa gostar, não vão ter esse E adicionado, já que eles já terminam nessa mesma vogal. Então, eu vou simplesmente adicionar um D. Arrive vai ficar arrived e like vai ficar liked. Arrived, like it. And not the way he liked. Verbos que terminam em consoante, vogal, consoante, você vai ter que, na maioria das vezes, duplicar a última consoante. É o caso de plan, que significa planejar, que vai ficar plans. Nesse caso, de novo, eu não vou pronunciar o E e eu estou dobrando o N, já que ele é a última consoante. Plan to pretend to enjoy it. Outro exemplo, stopped. O O vai ter som de A, está, e o D vai ter o som de T. Stopped. E a mesma coisa, então eu estou dobrando a última consoante, que no caso é o P, já que ele termina em consoante P, vogal O, consoante T. E outro exemplo, prefer, que significa preferir, no passado fica preferred. Preferred. Os dois E's nesse caso têm o som de A. Preferred. E eu não pronuncio o E do ED. Nobody stopped him. Not really. I preferred salsa. Mas tem uma exceção para essa regra. Quando a sílaba mais forte não é a última, você não dobra a última consoante. A gente só adiciona o ED. Então um exemplo disso seria listen. Listen. Como a sílaba mais forte não é a última, eu não vou dobrar o último N. Outra questão desse verbo é que a gente não pronuncia esse T. A gente não fala listen. A gente fala listen. E no passado vai ficar do mesmo jeito. Então quando eu coloco o ED, listened. Listened. No, I listened to what you said. É bastante regrinha, mas é o tipo de coisa que você vai lembrar conforme você for utilizando esse Simple Past no dia a dia. Então não precisa freak out, não precisa surtar, porque você vai se acostumar com esse tempo verbal e é só uma questão de tempo e de prática. Tá bom. Quando o verbo termina em Y com uma consoante antes, você vai trocar o Y pelo I e agregar o ED. Por exemplo, study vai ficar studied, sem Y e ED no final. Studied. E se você não tem uma consoante antes, você só adiciona o ED mantendo o Y. É o caso, por exemplo, de play, que no passado vai ficar played. Played. He played! Bom, nós falamos dos verbos regulares, que tem essa regrinha aí do ED e todas essas questões de consoante, vogal, consoante, e o Y que troca por I. Mas a gente também tem os verbos irregulares.
E nesse caso dos verbos irregulares, não existe regra. Cada verbo vai ter a sua forma no passado. Então por isso eu preparei uma listinha aqui para vocês com os principais verbos utilizados no dia a dia e eu vou deixá-las para vocês aqui na descrição do vídeo. Assim que você terminar de assistir aqui, entra lá e dá uma olhadinha nesses verbos e vai meio que decorando eles para que você consiga saber como conjugar eles da forma correta no passado. E ó, eu montei essa lista especialmente para vocês, então acho que vale o like, né? Aproveita e também ativa as notificações e se inscreve no canal para você ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui. Assim você ajuda o YouTube a ver que esse conteúdo é legal, que ele é interessante e assim mostrar ele para mais pessoas, para que o conhecimento não fique só com você, né? Para que a gente precisa limitar o conhecimento só pra gente? O exemplo desses verbos irregulares seria eat, que no passado vai ficar ate, run, que no passado vai ficar ran, e go, que no passado vai ficar went. O próprio verbo to be, ele é um verbo irregular. Então, quando eu falo I am no presente, no passado ele vai ficar I was. Se eu falo you are, no passado you were. Where the hell were you? We went to the movies. Beleza, até agora você falou como são os verbos no passado, mas não explicou como que eu monto frase. Eu vou fazer o que com isso? Fica tranquilo que eu vou te explicar. Para frases afirmativas, a gente vai utilizar a construção básica de sujeito, verbo no passado e o restante da frase. Por exemplo, I talked, percebam o som do T, I talked to my friends yesterday and they told me we will be having a party this weekend. E eles me disseram que nós faremos uma festa nesse final de semana. Então a construção nas frases afirmativas ela é bem simples. Sujeito, verbo no passado e o restante da frase. We talked about this last week. Para fazer perguntas, eu utilizo como um verbo auxiliar o did, e ele vai no começo das frases. Por exemplo, Did you watch the last video I posted here in YouTube last week? Você assistiu o último vídeo que eu postei aqui no YouTube semana passada? E se não, assiste assim que acabar esse daqui, porque tem bastante conteúdo interessante por lá também. Para te ajudar, eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui no card. Ah, bom. O watch, ele não vai ser colocado no passado com o ed, porque o passado ele já foi colocado no verbo to do. Então a gente não vai utilizar para perguntas o verbo principal no passado e sim o did. Did she explain to you why she left? E para falar da forma negativa, funciona mais ou menos do mesmo jeito. Você não vai colocar o passado no verbo principal e sim no did. Porém, nesse caso, did not, já que eu estou falando de negativo. Did you know that? I did not. Como eu falei, acontece a mesma coisa no negativo. O verbo principal ele fica na forma original, sem o ed, e o passado ele vai para o did do did not. Ah, e como no inglês a gente junta um monte de palavra, por que não fazer isso também no did e not? Did e not juntos, na maioria das vezes é pronunciado ou escrito como didn't. Didn't. I didn't do anything. E como a gente está falando do passado, quando você utiliza o Simple Past, você vai utilizar também alguns advérbios do passado. Por exemplo, last week, yesterday, last summer. Se você quiser ver um vídeo especificamente sobre esses advérbios, comenta aqui pra mim no vídeo e aí eu preparo um conteúdo especialmente sobre isso pra você. Mas tem que comentar, porque senão como é que eu vou saber se vocês querem esse conteúdo ou não? Vamos voltar pra cá, Que deselegante. Totalmente né? Lembra que lá no começo do vídeo eu falei pra vocês que a gente tem 3 formas de falar do passado no português. Pois é, no inglês não é diferente também. Da mesma forma como você tem no português eu estudei, eu estudava, eu estava estudando, todos no passado, no inglês a gente também tem isso. Mas eu vou deixar para falar sobre esse conteúdo na semana que vem, porque senão esse vídeo aqui vai ficar grande demais e você vai se cansar de mim. Conta aí, o que você achou dessas dicas? Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, mas lembra que toda semana, nas quintas-feiras, tem vídeo novo. See you on the next video!